Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês um exercício que é um exercício em tese simples e também não é difícil, calma. Que é o seguinte, é saber o comportamento da variação de volume, variação de altura, variação de vazão de saída de um tanque cujo comportamento é o seguinte: você entra com o líquido, né? Tem uma vazão de entrada. E essa vazão de saída, ela é uma função da altura, ou seja, esse tanque é drenado pela coluna de líquido, ou seja, é um tanque drenado pela gravidade. A força da gravidade que faz a drenagem desse tanque, certo? Então aqui a gente tem um esquemático desse tanque. Temos o tanque aqui com uma certa quantidade de líquido, onde tem aqui essa altura H, certo? Aqui entra a água e aqui sai a água. Estou assumindo que é água, tá? Daqui em diante nós vamos falar de água para ficar mais fácil. Mas é independente, o comportamento é o mesmo, tá? Então, para líquidos que tenham um comportamento viscoso semelhante com o da água, pode ser um pouco mais viscoso, mas nada de muito diferente disso, certo? Ok? Então vamos lá. Temos aqui o líquido, certo? Onde temos aqui essa equação de balanço. O dV/dt é um balanço, a variação de volume é a variação do que entra pelo que sai, certo? E aqui nós temos outros parâmetros geométricos do tanque e também um parâmetro intrínseco da válvula, que é o CV, que determina a vazão de saída desse líquido, dessa água, ok? Beleza. Antes da gente continuar, dois recados importantes. Primeiro, aqui no vídeo, ó, tá escrito, tá citada a fonte, né? Então eu peguei esses dois vídeos, onde esse aqui é o primeiro, que é o desenvolvimento teórico, e aqui é a implementação prática no Simulink, certo? Então a gente tirou daí esses dados. Então vamos lá. E o segundo recado já deixa aqui o teu like no canal, e compartilhe com teus colegas que estão estudando algum assunto parecido ou que querem saber mais sobre o Simulink. Vocês fazendo isso dão uma força tremenda para o canal e ajuda mais gente a conhecer o canal, e a gente reforça e aumenta essa comunidade do pessoal que gosta de trabalhar com o Simulink, que usa o Simulink para desenvolver projetos e sistemas. Ok? Beleza. Dado o recado, vamos continuar então com o nosso vídeo. Vamos agora usar o seguinte. A gente está acostumado a usar os blocos do Simulink, tipo o constante, o somador, bloco multiplicador, isso a gente já viu em outros vídeos. Só que agora nós vamos usar este bloco aqui, ó, quer ver? Vamos chamar aqui o Simulink Library Browser e nós vamos chamar esse cara aqui, ó, MATLAB Function. Beleza? Então, aqui, ó, é um bloco que realiza uma seguinte função. Numa função, você informa os parâmetros de entrada e ele vai te dar as respostas, certo? Os parâmetros de entrada ou então as variáveis, certo? Aqui o MATLAB faz uma distinção entre parâmetro, entrada e saída. A gente já vai ver isso aí, certo? Então, vamos definir o seguinte: a gente está interessado em saber como é que se comporta a vazão de saída, como é que se comporta a variação da altura e como é que se comporta também essa variação temporal, certo? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Clica duas vezes, ele abre esse script, que é o MATLAB Function, certo? Onde ele já aparece aqui com essas linhas aqui. Aqui é a declaração da função, a função aí é y igual a função de u, no nosso caso aqui. Ele já vem com essa função simples aqui, y é igual a u, certo? Então, esse bloco tem uma vantagem. Ele é multiparamétrico. Eu gosto de dizer que é multiparamétrico. Você pode entrar com vários parâmetros de entrada ou várias variáveis de entrada e aí retirar
vários valores de saída, certo? Então, olha aqui. O y, que é a saída, quer ver? O y, que é a saída, são os retornos dessa função, ou é o retorno, mas ele pode ser os retornos da função. No nosso caso, a gente está interessado em vazão de saída, a gente está interessado em altura, a gente está interessado também em variação temporal do volume, certo? Que a gente vai escrever como dvdt, tudo junto. Então, o nome da função, vamos chamar aqui de tanque, onde os parâmetros de entrada ou os parâmetros e variáveis são os seguintes: vazão de entrada, o volume, o diâmetro do tanque e o CV da válvula. Certo? Beleza. Se a gente voltar lá para o nosso Simulink, no ambiente do Simulink, a gente tem essas equações aqui, ó. Vamos escrever essas três equações. Primeiro a gente escreve essa aqui, certo? Que é a área do tanque, a área da base do tanque, para depois a gente definir a vazão de saída do tanque, certo? E depois a gente escreve a equação de balanço. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. O que a gente vai escrever aqui então? A área é igual a π dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado, certo? Beleza. Isso aqui é dado em metros quadrados, certo? E é a área da base do tanque, certo? Agora nós vamos escrever mais uma equação que é o seguinte, ó, a altura, que é uma outra variável que a gente quer saber, é o que? É o volume dividido pela área, certo? Bom, isso aqui é dado em metros, certo? Desculpe, altura do líquido no interior do tanque. Beleza. Perfeito. Então é o seguinte, vazão de saída, certo? O que é a vazão de saída? A vazão de saída, então, é CV vezes square root, SQRT, da altura H, certo? Isso aqui, vamos escrever aqui, é em metros cúbicos por minuto, certo? Vírgula. Eu botei um colchete aqui, não precisa. Essa aqui é a vazão de saída do tanque. Beleza? Beleza. Então, e com isso a gente tem a seguinte questão aqui, ó. dv maiúsculo dt é igual a Qin menos Qout. Beleza? Agora que vem o pulo do gato. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos dar um salvar. Tá vendo? Ó? Aqui ele tá tratando todo mundo como variáveis de entrada e variáveis de saída, certo? Onde variáveis de entrada são esses quatro aqui, certo? Qin, V, D e CV, que são esses aqui, ó, Qin, V, D e CV, e as variáveis de saída, que é Qout, H e dvdt. Ó, Qout, H e dvdt. Só que é o seguinte, olha só, o D e o CV, eles não variam, eles são parâmetros do tanque. Então, se a gente vir aqui em Edit Data, certo? Ele vai abrir aqui uma janela onde a gente pode definir quem é quem. Então, olha só. Está todo mundo definido como input, output, beleza.
Só que o diâmetro, ele nunca vai mudar. Então, o escopo dele é de parâmetro, certo? Assim como o do CV. Opa, perdão. Tem que dar o apply, tá? Então vamos fazer aqui com o CV. O CV, ele também é um parâmetro. Ele não muda conforme muda a variação das vazões de entrada ou de saída, ou do volume do tanque, ou da altura, certo? Então, ele é um parâmetro. Então a gente dá um apply, certo? Fecha. E se a gente vier de novo aqui no nosso bloco, ó, já se reduziu a duas entradas. Ó. Então a gente tem a vazão de entrada, o volume, o Qout, que é a vazão de saída, a altura de líquido e o DVDT. Tá, mas olha só, não entendi a função desse V aqui. Eu já vou te explicar. Olha só que legal. A gente vem aqui, ó, pega aqui um bloco integrador em Continuous e coloca aqui em DVDT e realimenta esse dado no teu bloco de função, porque o volume ele não é a função somente do que entrou, do que saiu, mas sim também das informações do passado, certo? Então por isso que a gente realimenta ele para dentro desse bloco aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, perdão. Vamos vir aqui no Simulink Library Browser. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui em Sources, vamos colocar um step, que aqui é a vazão de entrada, beleza? Beleza. Então a gente vem aqui e vai colocar três scopes. Vazão de saída, para vazão de saída, para ver a altura e para ver aqui, não o DVDT, mas sim o volume, porque a gente está integrando ele, então é o volume. Então, Sinks, Scope. 1, 2, 3. Perfeito. Então vamos lá. Aqui é H, aqui é volume e aqui é Qout. Certo? Então a gente vai fazer uma variação do seguinte, ó. A gente vai variar de 8 aqui de 8 até 10, num tempo t igual a 20. Apply, ok, certo? E aqui a gente vai botar um valor, aqui está em 240, vamos deixar em 240 mesmo, tá? E aqui a gente vai colocar 120, por exemplo. Vai dar no meio do gráfico, essa mudança. Ok? Então, antes de mais nada, a gente tem que carregar os valores aqui de C e D. Então, para isso é criado esse script aqui, certo? Mas a gente pode também declarar, quer ver? Vamos dar aqui um clear all. Limpou o workspace. CLC. Então a gente vem aqui com CV igual a 3.2. Apareceu lá. E diâmetro igual a 4. Carregou lá. Pode ser assim também. Certo? Beleza. Então, cuidado aqui é CV. Aqui eu estava usando C. Certo? A gente vai usar o CV. Ok. Então, feito isso, é só dar um play. Vamos lá. Ele está processando. Beleza, está indo. Está compilando, olha aqui. Então vamos lá.
Beleza. Agora ele concluiu e vamos ver aqui que é Alt. Dá um duplo clique nele. Pronto, está aqui o scope. Beleza, a gente vê aqui, ó. O sinal tá meio pontudo, mas já dá para ter uma ideia, ó. Ele começa com o tanque estava vazio, não tinha nada dentro dele. Então, ele vai crescendo aqui, ó, quer ver? A gente vê aqui a vazão de saída, certo? Vai enchendo, conforme vai enchendo o tanque, vai saindo aos pouquinhos. Como a altura é pequena, então vai saindo aos poucos e vai aumentando essa vazão de saída. Até que ela estabilize em 8. Quando a gente dá uma mudança para 10, ele tem uma acomodação até chegar em 10. Certo? Beleza. Vamos ver como é que funciona a altura, como é que ficou a altura. A altura ficou da seguinte forma, olha aqui. O tanque estava zerado, né? Vai ter um comportamento proporcional, né? O tanque estava zerado, ele foi alcançando, passou de 6 metros, estava querendo estabilizar, aí, pum, a gente mudou a vazão de entrada para 10 metros cúbicos por minuto. E aí, de novo, ele foi até buscar estabilidade perto de 9,74, certo? Beleza. E aqui o volume. Tava vazio o tanque, aí ele foi chegando até aqui em 78,4, alguma coisa assim. E aí aumentamos a vazão de entrada, ele foi buscar um novo ponto de equilíbrio e ele buscou nesse valor aqui, ó, em 122,38 metros cúbicos. Certo? Beleza. Então vocês viram, com o MATLAB Function, a gente consegue implementar sistemas bem interessantes, utilizando, claro, todo o mesmo esquema do script que a gente já está acostumado, certo? Ele executa as equações, certo? E aí a gente bota para rodar aqui no Simulink, certo? Beleza, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Mais uma funcionalidade do MATLAB, tá? Esse MATLAB Function ele é bem interessante. Pessoas que têm uma facilidade de escrever script com certeza vão gostar muito desse tipo de bloco. Certo? Não precisamos se preocupar com um figure, escrever Y-label, X-label, colocar title, essas coisas, né? Então, para fazer uma simulação rápida, para saber se o corpo do script está funcionando, essa é uma saída. Ok, gente? Então, mais uma vez eu peço para vocês deixarem seu like aqui. Peço para vocês compartilharem. Seta lá o sininho lá para vocês receberem as novidades, tá? E mais uma vez eu agradeço a vocês. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um grande abraço.